O jogo de amanhã está longe de ser uma final e longe de ser metade do campeonato, mas vamos e convenhamos, já podemos chamar de uma mini final, né? O Campeonato Brasileiro tem várias finais e amanhã é uma delas. O porquê esse jogo de Palmeiras e Bahia pegou uma conotação e uma importância gigantesca, que é um jogo dificílimo, mas o porquê é assim primordial e essencial o Palmeiras conseguir esse resultado positivo. Falar dos nossos, concorrentes, um que era apontado como um time para ficar nas cabeças ali, tomou um monte do São Paulo que também tá uma draga monstra e tomou 3 gols do Ferreirinha. O que eu acho desse Cruzeiro, que antes era apontado como um time que, nossa, esse time vai disputar tudo, mas o porquê isso pode ser perigoso, principalmente nos torneios de mata-mata. O Fluminense empatou, com o Curitiba, outro concorrente direto. Acredito que o Fluminense, embora não tenha um elenco tão grande, vai sim disputar com o Palmeiras até o fim do campeonato ali brasileiro. Pode ser que fraqueje quando começar os mata-matas de Libertadores, Copa do Brasil, mas por enquanto é um time que vai se manter e hoje perdeu uma boa oportunidade de encostar no Palmeiras e falar sobre o porquê o Palmeiras em junho já pode conseguir a sua meta que ele estipulou para o ano inteiro. Em junho pode ser que o Palmeiras já cumpra isso. Vamos falar sobre esse assunto também. Mas falar primeiro sobre esse jogo de amanhã, Palmeiras e Bahia. Primeiro que já tem essa rivalidade, porque o último jogo que o Bahia jogou contra o Palmeiras, aquele comentário do Rogério Ceni, que o Palmeiras só dá chutão, tinha um pouco de verdade naquele momento, aquele comentário do Rogério Ceni? Tinha. Mas não sei se vocês se recordam, depois daquele jogo, o Palmeiras começou a jogar muito, encaixou a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras teve aquela sequência melhor do ano, que deu esperança para todo mundo. O Palmeiras começou a golear todo mundo, goleou o Bragantino, goleou o Inter, começou a fazer muitos gols, jogar bem, e aí deu aquela esperança de repente, ser campeão da Libertadores e disparar no Brasileiro. No fim, sabemos que não foi isso que aconteceu, mas ficou essa troca aí de farpas, no caso só do lado do Rogério Ceni, O Abel Ferreira, na época, respondeu até elogiando, o Rogério Ceni, mas você pode ter certeza que competitivo que guardou pro coração, e amanhã isso vai estar no jogo. Clima quente entre os dois treinadores, embora o Abel tenha saído bem na época, dando uma resposta assim bem política. Eu tenho certeza que amanhã ele estará com a faca nos dentes e muito possível vai ser expulso de novo, porque quando ele está nesses dias aí, meu amigo, o juiz que coloca alguma proteção no ouvido aí, porque ele vai reclamar. O Bahia não é um adversário que você possa falar, nossa, o Bahia vai disputar o título brasileiro com o Palmeiras. Em condições normais, não vai disputar o título. Mas o Bahia já saiu fora de quase tudo. Então o Bahia só vai se preocupar com o Campeonato Brasileiro. E aí muda um pouco a figura do campeonato. Porque agora vai ter 18 jogos até a parada da Copa, algo assim. É jogo de 2 dias, 3 dias. Então assim, vai ser uma maratona, você pode ter certeza. Vai ter um monte de jogador lesionado, lesão muscular vai acontecer. Jogador por cartão, jogador com outro tipo de lesões. É claro que a gente só torce para não ter lesão tipo de ligamento, de joelho, essas coisas. Mas lesão muscular, pode escrever. O GFT foi um, terão outros. Porque não tem como jogar todos esses jogos encavalados um com o outro assim e não machucar jogadores. Embora o Palmeiras tenha um bom elenco, vai machucar jogador do Flamengo, vai machucar jogador do Palmeiras, vai machucar jogador do Cruzeiro, do São Paulo. O Bahia menos, porque o Bahia já saiu fora das competições. Então por isso o Palmeiras amanhã, que não venceu o Bahia o ano passado, nem no Allianz Parque, nem lá. Se o Palmeiras conseguir vencer esse jogo, cara, é uma oportunidade de ouro para você construir o caminho para o título brasileiro, porque depois tem a Libertadores, aí tudo bem, aí já é outro campeonato. O Palmeiras tem um grupo bem acessível, e depois é contra o Corinthians. Meu amigo, aí é o seguinte, se você vence o Bahia e consegue, e o Corinthians, lembrando também que o Corinthians vai jogar Libertadores, então o Corinthians também vai se cansar, O Corinthians também vai vir desgastado, e o Corinthians que não vai poder ficar poupando ninguém não, porque o Corinthians está lá embaixo, quase na zona de rebaixamento. Então o Palmeiras, se conseguir vencer o Bahia, vai jogar contra o Corinthians assim, amigo. Se o Palmeiras vai lá na Arena Itaquera e vence de novo o Corinthians como ganhou no Campeonato Paulista, é uma disparada muito grande. Aí sim, eu falo para vocês que o Palmeiras começa a trilhar muito bem o caminho para o título. Pô, é cedo, mas é um começo absurdo. E é um começo absurdo que o nosso principal adversário, que é o Flamengo, não está conseguindo acompanhar
agora. É claro que o Flamengo tem potencial para depois ir lá e alcançar, mas por enquanto não está conseguindo. Então amanhã é um jogo decisivo e muito importante, né, para o Palmeiras. Sobre o Cruzeiro é outro time que a gente tem que ficar de olho pelo seguinte: o Arthur Jorge é muito bom treinador. Ele pegou agora o Cruzeiro, venceu o primeiro jogo, agora tomou uma goleada do São Paulo. E também, digamos assim, se o Cruzeiro conseguir melhorar um pouquinho no Campeonato Brasileiro, ele vai largar o Campeonato Brasileiro e vai focar nos mata-matas. Você pode ter certeza. Ele não vai largar o Brasileiro agora porque ele está na zona de rebaixamento. Mas é um time com potencial. Na hora que eles começarem a vencer alguns jogos e se estabelecer um pouquinho de vantagem ali da zona de rebaixamento, eles vão largar o Campeonato Brasileiro. E o Arthur Jorge, que é muito bom, vai focar na Libertadores e na Copa do Brasil. Então é outro time que a gente tem que ficar de olho, principalmente no torneio de mata-mata. Hoje parece que não. Hoje você olha para o Cruzeiro e fala que nada, mas você pode ter certeza que se eles largarem o Brasileiro, eles vão ter mais força, né, para jogar o mata-mata, coisa que o Palmeiras não vai ter. O Palmeiras vai ter que jogar todos à vera, né, porque o Palmeiras está muito bem no Brasileiro, vai se manter bem no Brasileiro, então vai chegar aquele momento que o Palmeiras vai estar cansado na Libertadores, cansado no Brasileiro. É o calendário do futebol brasileiro, não tem o que fazer. Eu assisti o jogo do Fluminense hoje, o Fluminense que também é um concorrente do Palmeiras, não jogou bem contra o Curitiba, muito chutão, né? Muito chutão, muita falta, um jogo muito truncado. O Fluminense que ganhou bem do Corinthians, mas também deu uma caída, principalmente na intensidade do time, a questão dos jogos. O Curitiba até foi melhor que o Fluminense em muitos momentos, e o Fluminense perdeu a oportunidade de encostar no Palmeiras, mais um ingrediente para o Palmeiras ir lá e conseguir vencer o Bahia amanhã e abrir mais pontos do Fluminense. O São Paulo que está, né, lá em cima, sinceramente, sem querer tirar nossos rivais, mas já tirando, o São Paulo não é um time que o Palmeiras tem que olhar e se preocupar. É um time que está ali, né? Tem vencido seus jogos, tem a pontuação para estar ali, mas a gente sabe que a realidade deles é brigar lá embaixo. Sabemos disso, no fundo até eles sabem. E sobre a meta, galera, do Palmeiras, o Palmeiras que tem uma meta de vendas, né? Todo ano o Palmeiras tem, e já vendeu alguns jogadores lá no começo, Facundo Torres, Aníbal Moreno, outros jogadores saíram. Tem um dinheiro provavelmente que pode entrar do Rafael Veiga, caso o América do México acione, né, a questão da compra do Rafael Veiga. Tem a questão do Mikael lá, né, no time do Messi. E também agora essa questão, né, do Eric Belé. O Eric Belé ofereceram 25 milhões, como saiu aí na imprensa, todos os palmeirenses já leram aí sobre PSG, sobre Liverpool. 25 milhões, o Palmeiras bate o pé que é 40. Só que para você querer 40 num jogador desse, você vai ter que pôr ele para jogar, porque ele não atuou no profissional praticamente. Então, 25, você não quer dar 25? Tá bom, eu pago 40, mas eu quero ver o jogador. E onde que você vai ver o jogador? Você tem que ver o jogador no profissional. O Eric Belé vai ter espaço no elenco profissional? Eu acho difícil. Tem o Maurício, o Felipe Anderson, que agora está sendo deslocado para jogar de meia, então o garoto não vai ter chance praticamente. Então aí o Palmeiras fica numa sinuca de bico. Beleza, eu vou ficar segurando o jogador, não vou vender por 25 ou 28 milhões que seja, mas também não vou pôr ele para jogar, então eu não vou valorizar o jogador. Talvez seja um caminho até emprestar o jogador para algum time da Série A. Aí eu acho que é uma sacada inteligente do Palmeiras, porque já que você não vai usar muito, se você emprestar para um time da Série A principalmente, ele pode atuar com mais frequência e aí se destacar, e aí sim o Palmeiras consegue lá, eu quero 30, eu quero 40, né, como está sendo ventilado aí na imprensa. Então o Palmeiras fica numa sinuca de bico. Se não emprestar o Eric Belé, de alguma maneira, se quiser fazer muito dinheiro nesse nível, vai ter que pôr o garoto para jogar. E o Palmeiras, não se esqueçam que vai vender algum dos jogadores, ou vai vender o Flaco Lopes e o Alan, eu não sei se os dois, mas eu creio que só um, e aí de repente com o Eric Belé se sair também no meio do ano, o Palmeiras já bate a questão das vendas que ele tem para o ano, e depois fica o ano inteiro, né, até o fim tranquilo, que não vai precisar mais ficar se matando para vender jogador ou cobrir as contas, porque aí vai ter atingido o seu objetivo. Então galera, amanhã jogo de Bahia e Palmeiras, lá em Salvador, jogo difícil, e como eu disse, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai com tudo, esqueça a Libertadores um pouco, pro lado, vai com tudo para jogar contra o Corinthians, que aí vai ser um jogo, se o Palmeiras vence, o Palmeiras começa a enxergar o caminho do título já, mesmo que ainda não tenha nem acabado o primeiro turno, mas isso é fruto da grande campanha que o Palmeiras vem fazendo. Galera, esse foi o vídeo de hoje, volto amanhã com, de repente, alguma notícia, alguma expectativa da escalação do jogo Palmeiras e Bahia, que provavelmente o Palmeiras vai ir com o mesmo time titular,
A gente conta que pelo menos o Vitor Roque vai para o banco, quem sabe? Só saberemos amanhã. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.